Meu nome é Caroline, eu sou professora da UF, mas lotada no campus de Nova Friburgo. Estou no PROIAC há pouco tempo. Eu já uso bastante tecnologia nas minhas aulas, tanto em aula presencial como suporte, quanto já venho fazendo ensino híbrido há algum tempo. Não consigo fazer muito mais, para além do que eu gostaria, porque a gente ainda é muito preso no tradicional. Então, se eu, entre aspas, invento muito, os alunos já sabem, quando eles vêm para a minha disciplina, que eu vou dar uma inventada, entre aspas, mas eu também não posso, entre aspas, também abusar, porque eu fujo muito do que é o padrão, né? Eu gostaria muito de, como a gente propôs a aula híbrida, né? E passar conteúdos online, trabalhar coisas em sala de aula, mas às vezes eu fico um pouco amarrada em relação a isso. E a minha experiência com a sala de aula do Google, ela é recente. Deixa eu tentar passar o slide. Eu vou falar sobre ela, né, hoje, mas eu tenho uma experiência já há uns 2 anos e pouco que eu uso um outro site, que é gratuito como sala de aula. Então, eu estou um pouco acostumada com essa questão de interação, envio de tarefas, né, no ambiente virtual. E aí, a proposta de hoje é conhecendo os bastidores. Vocês estão nessa sala de aula da oficina como alunos, então a gente vai mostrar o outro lado que a gente está vendo dessa sala, que vocês não têm acesso. E vocês agora vão ter a oportunidade de criar os materiais de vocês. No feedback veio bastante essa questão, né, que queriam colocar a mão na massa. Então, vocês vão colocar a mão na massa, primeiro criando uma sala, e depois vocês vão para outras salas serem alunos para poder ver o que as pessoas criaram. Então, o objetivo, como eu comentei, é apresentar a estrutura da sala de aula do Google e as suas principais ferramentas. Então, começando bem do basicão, né, como que a gente entra nessa sala? Todo mundo já está dentro, mas eu sei que algumas pessoas tiveram uma certa dificuldade para entrar. Então, primeiro a gente vai na página do Google, e aí a gente vai ter... Eu deixei várias setinhas apontando o local, porque eu não sabia se a minha seta ia ficar, o meu mouse no tamanho suficiente para todo mundo ver. Então, vocês vão acompanhando pelas setinhas em vermelho. Então, naquele ícone, vai abrir um monte de opção, rolando para baixo tem o ícone da sala de aula. E aí, nesse ícone, eu entro, vamos dizer assim, no prédio. Eu ainda não entro nas salas em si. E aí, nessa primeira página, eu consigo ver todas as minhas salas. Se eu já estiver em alguma sala de aula, seja como professor ou como aluno, nesse caso aqui eu só está nesse print de salas que eu sou professora. E aí eu posso, então, a gente pode criar uma turma própria ou participar de uma turma já existente como aluno. E aí, se eu for participar de uma turma, eu só preciso digitar o código dessa turma, eu digito e já entro nela automaticamente. E aí, para criar uma turma, eu coloco inicialmente alguns dados dessa turma. Preencho essas informações. A primeira linha é o principal, que fica ali na tela, e daí eu crio. E aí eu vou automaticamente para dentro dessa sala para configurar ela. Estão aí fora da sala. E aí eu comentei, né, a gente tem 2 ambientes. Fora das salas, então eu estou dentro do prédio, vendo várias salas, e dentro dessas salas. Então aqui eu estou fora das salas. E aí, para me localizar aqui, eu uso sempre esses 3 tracinhos na lateral esquerda, e clicando nele eu consigo ver todas as salas que eu estou inscrita. E aí, se eu rolar para baixo, eu consigo ver também turmas arquivadas, ou seja, turmas que eu já participei e que elas não estão ali mais disponíveis. Então, inicialmente, eu nunca excluo uma turma. Primeiro ela é arquivada, depois que ela é arquivada é que tem a opção de excluir essa turma. Então, segui sempre por ali. E aí, para cada sala, tem uns ícones ali na frente dela. Esses 2 de baixo, eu vou direto no caso, na sala como professora, eu vou direto para o diário de classe ou para a pasta do Drive dessa sala. E nessas 3 bolinhas de cima tem algumas opções, como vou ver a posição das salas, editar a informação, eu posso duplicar a sala, que é algo que surgiu em alguns dos comentários ao longo da semana na sala, a gente pode duplicar uma sala, posso arquivar e também eu posso sair dessa turma. No caso, sair porque foi uma outra professora, né, a Luísa, que criou a sala, então eu posso sair dessa sala, mas quando eu crio a sala, eu não saio dela, né, eu só consigo arquivar e excluir. E aí, uma vez que eu cliquei na placa da sala e entro nela, eu vou sempre me localizar dentro da sala por esse menu superior. E aí, nesse menu superior, eu tenho aqueles mesmos 3 tracinhos. Então, se eu clicar neles, eu continuo tendo essa visão de todas as salas que eu estou participando.
E a gente vai ter as abas mural, atividades, pessoas e notas. Notas vai aparecer só para os professores. E tem aquele ícone ali de configurações que eu posso mexer em algumas coisas da sala. Então, basicamente, eu tenho esse ambiente fora das salas, e aí eu entro numa sala de aula. E dentro da sala eu vou me localizar por esse menu superior. E aí, como que eu vou organizar essa minha sala de aula? Então, primeiro eu posso mexer no banner dessa sala. Se vocês repararam, essa imagem não tem como opção, né? Ela foi criada, a Luísa colocou essa imagem ali, mas tem ali selecionar tema, então tem uns banners padrões, mas se a gente quiser, a gente pode criar uma arte para estilizar nossa sala. E se eu for ali nas configurações, eu posso preencher com detalhes dessa turma, título, sala, o que eu quiser. Se eu rolar a página mais para baixo, eu posso, por exemplo, definir como que os alunos vão interagir nessa sala. Então, para quem de vocês que chegou logo no início, começou a mandar mensagem para a gente, eu não consigo comentar e mandar e-mail para a Luísa, eu acho que como ela está responsável, ela criou a sala, tudo vai para ela, né? E aí a gente viu que, na verdade, estava configurada a sala como só o professor pode postar ou comentar. E aí o que a gente fez foi mudar para alunos só podem comentar. Então, vocês não conseguem criar nada no mural. Vocês só comentam coisas que estão postadas. Mas, se vocês quiserem, pode também colocar como alunos podem postar e comentar. Então, aí o aluno consegue escrever dentro do mural. Tem o link do Meet. A gente tem que habilitar esse Meet de dentro da sala de aula. Se vocês criarem uma conta do Gmail, uma sala, para fazer uma reunião ou algo do gênero, que apareceu em alguns comentários, esse Meet não vai estar disponível. Ele está disponível só para a conta do G Suite for Education, que a UF está disponibilizando para a gente. E aqui no final a gente tem a questão da avaliação, que eu também posso configurar como que eu quero que a sala calcule a nota dos meus alunos. E aí, após isso configurado, eu vou falar daquelas abas superiores, mural, atividades, notas e as pessoas. Então, começando pelo mural, o mural é bem simples. Tudo que é postado dentro da sala, ele vai para o mural automaticamente. Então, a gente sempre vai ter duas vezes. O mural vai ter tudo que foi postado ao longo das atividades. O professor, se quiser, pode mandar avisos dentro desse mural para os alunos. Podem ser feitas postagens com arquivo. Se você habilitar o professor, se o professor habilitar os alunos, eles conseguem postar aqui, mas pode ser que eu não queira. E os alunos podem comentar o que foi postado também. Então, aqui eu vou ter basicamente quando eu estou no mural, eu tenho 3 locais para interagir como professor, eu posso ver as próximas atividades, eu posso escrever algo para a turma, e essa setinha aqui que vai e volta, ela me permite postar algo que eu já postei antes, repostar. Pode ser algo dessa sala ou de outra sala que eu já tenha criado. E aí eu vou pular para pessoas, que atividades têm mais detalhes. Então, se eu for nesse menu superior, o terceiro ícone de pessoas, eu posso, nessa aba, adicionar e remover pessoas, sendo professor, ignorar um aluno. Então, esse aluno não vai mais conseguir comentar ao longo dos posts da sala. Posso enviar e-mail para todo mundo, direcionado para uma pessoa só, e também eu posso transferir a propriedade de uma sala. Então, eu criei uma sala, se eu quiser, eu posso passar a propriedade dela para uma outra pessoa. E aí, onde que a gente vai focar? Vai ter a lista de professores, então, são os professores dessa oficina. Eu posso convidar outros professores. Aqui tem algumas opções para me comunicar com um desses professores, enviar um e-mail direto. E aqui, rolando um pouco mais para baixo, eu vou ter os alunos. Aí vai aparecer aqui a foto, o nome desses alunos. Eu também posso, através desses 3 pontinhos, enviar um e-mail direto para eles. E se eu clicar nessas opções, eu consigo também enviar e-mail. Posso remover alguém da sala, ou eu posso, novamente, através dessa opção, que eu posso ignorar um aluno. Então, o aluno não vai mais conseguir comentar ao longo da sala. E aí eu posso selecionar se eu quero mandar para todo mundo ou só para alguns alunos, em especial, alguma mensagem. E aí, daqui, quando eu envio o e-mail, ele vai abrir diretamente a página do meu e-mail para eu me comunicar com esse aluno. Não é uma comunicação por dentro da sala de aula. E aí, passando para as atividades, o que eu vou fazer nessa aba? Eu posso criar atividades e materiais, organizar a minha sala em tópicos, que é uma forma de deixar o conteúdo um pouco mais posicionado, para não ficar um monte de postagem uma atrás da outra, porque lá no mural, a organização dela é cronológica. Então, vai entrando, igual um feed de Facebook, por exemplo. Entra e vai descendo.
Tem uma opção, se eu quiser, eu posso fixar uma mais para cima, mas eu só consigo fazer isso com uma postagem. Já aqui no mural, não, eu consigo organizar em tópicos, então não precisa ter uma organização por questão cronológica, né? E aí, eu também vou ter acesso à agenda dessa turma, e também tem um botão para o Google Meet e para acesso ao Google Drive dessa turma também, dessa sala. Então, aqui é onde que eu vou focar a navegação. Na aba Atividades, eu vou ter esse menu superior, onde eu vou ter o Criar. Tem vários tópicos ao longo da sala, então aqui na lateral esquerda também, esses tópicos estão listados, eu posso clicar em só aquele tópico. E tem aqui o link para a agenda, para o Meet e para a pasta do Drive. E aí aqui já vem um segredinho de bastidores, a gente tem um tópico que nunca vai ser postado, que é uma publicação nossa interna. Então, tem várias coisas aqui em rascunho que, para facilitar o nosso gerenciamento, eles estão aqui quando a gente precisa, a gente acessa. E aí, então, ao longo desses tópicos, eu posso ver todos de uma vez só, do jeito que está aqui, ou eu posso ir direto aqui na aula 1, e aí, clicando ali, eu vejo tudo que foi postado dentro do tópico aula 1. Tudo que a gente cria como atividade, ela vai automaticamente para a agenda da sala, as atividades que têm prazo. Só que isso eu vejo aqui, nessa agenda, naqueles 3 tracinhos da esquerda, se eu vier aqui, eu consigo ver essas atividades. Aí eu clico aqui, e aí eu vejo elas organizadas dentro da agenda na própria sala. Eu posso ver todas as turmas ao mesmo tempo ou selecionar uma turma. Nessa opção de agenda, que está junto com as atividades, ela vai para a sua agenda do Google. Então, além das atividades, eu posso inserir outras coisas. Qualquer coisa que não esteja planejada como atividade dentro da sala, sei lá, uma reunião, qualquer outra coisa que você quiser inserir na sua agenda da sala, você faz aqui por cima. Só que o que você insere aqui, os alunos conseguem ver pela agenda deles, mas eles não conseguem ver nessa plaquinha aqui da sala, dessa forma organizada. Aqui só vem as atividades agendadas dentro da sala. Bom, e aí, indo para a questão do criar, vem algumas opções. Então, a gente tem atividade com teste, pergunta, material, reutilizar postagem, criar tópico. Esses tópicos, eles vão ter algumas coisas em comum e algumas coisas que são específicas de cada um deles. Mas, no geral, atividade com teste, pergunta e material, eles vão ter um título e uma descrição ou uma instrução como atividade. Eu posso adicionar um arquivo, eu posso criar um arquivo na hora que eu estou criando a atividade. Eu posso salvar como rascunho, posso programar para postar em outro dia. Então, eu posso deixar no início do semestre, eu fico uma semana só organizando a minha disciplina, e aí deixo tudo programado, e aí eles vão publicando automaticamente, eu não preciso mais me preocupar com isso, no máximo, de repente, mudar a data de uma postagem ou outra, se for o caso. E eu posso, na mesma hora que eu criei, postar. Quando é atividade, posso colocar uma data de entrega, e também posso colocar uma pontuação e uma rubrica, mostrar para o aluno como eu vou avaliar aquela atividade que eu postei. E aí, nisso aqui, eu coloquei como exemplo o último tópico, que na verdade é o do criar, que é o reutilizar uma postagem. Então, clicando nele, aparecem as postagens da própria sala que você está, mas na setinha, aqui à esquerda, eu posso ir nas outras salas que eu já tenho e buscar coisas que eu postei nas outras salas e mandar para essa sala, se eu quiser. E aí ela vem como rascunho, então eu posso editar, ela não posta automaticamente. Na opção criar material, é uma opção que eu vou inserir algum conteúdo aqui para o meu aluno, então, de repente, eu quero que ele estude alguma coisa, um vídeo, acesse uma reportagem, um artigo, então eu posso usar essa opção de material, então não vai ter nada aqui de entrega, não é uma atividade. Eu posso vir em criar e escolher um desses documentos do Google, documentos para digitar texto, uma apresentação de slides, uma planilha de dados, desenhos e os formulários. Então, se eu clicar aqui, ele automaticamente já vai abrir um documento novo, criar ele no meu Drive para que eu preencha esse documento. Mas se eu já tiver ele pronto, eu posso simplesmente adicionar e jogar ele aqui para dentro do material. E aqui na lateral eu tenho, para que fala, eu vou postar, quem vai ver são todos os alunos ou só alguns alunos, em que tópico da sala ele vai entrar. Aqui eu saí de material e estou indo para atividade.
E aí, dentro de atividade, eu coloquei a opção de criar, para vocês verem um detalhe que é importante. Então, aqui eu cliquei em criar documentos. E aí, ele gera esse documento que vai automaticamente para o meu Drive. Eu posso renomear. E aí, aparecem essas opções, se eu clicar nessa região aqui da plaquinha. Então, os alunos podem visualizar o arquivo, podem editar e fazer uma cópia para cada aluno. Então, se é algo que eu só quero que eles vejam, eu coloco em visualizar. E aí o aluno vai ter que fazer uma cópia para ele se ele quiser guardar aquilo. O aluno pode editar, ele vai entrar no documento e vai conseguir mexer nesse documento e todos vão mexer ao mesmo tempo. Se eu colocar fazer uma cópia para cada aluno, o aluno entra no documento, quando ele entra no documento, gera uma cópia para ele dentro do Drive dele e gera uma cópia para o professor dentro do Drive dele. E aí o professor e aluno vão ver esse documento. Os outros alunos da turma, eles não vão ver quando é uma cópia para cada aluno. E aí, aqui, como é atividade, já vai aparecer a opção de ter pontos, data de entrega se eu quiser, pontos se eu quiser, que tópico eu quero postar e a rubrica aqui do lado. No botão adicionar, eu vou buscar um arquivo que pode estar no meu Google Drive, no meu computador, no vídeo do YouTube, algum link. E aí, aqui do lado, as opções que eu já comentei no outro slide. Se eu quiser, por exemplo, eu estou dando aula para várias turmas que são iguais, né? Em relação ao conteúdo, eu posso postar em várias salas ao mesmo tempo a mesma coisa. E nessa opção aqui superior é onde eu posso criar na mesma hora atividade, programar, colocar uma data quando ela vai ser postada ou salvar um rascunho. Então, vai ficar ali na sala, mas os alunos não vão conseguir ver, até que você crie propriamente dita aquela atividade. Aí, passando para a terceira opção, eu falei de material, falei de atividade, e agora é atividade com teste. Então, quando você escolhe a opção atividade com teste, automaticamente ele vai criar um quiz em branco, né? E eu acho que isso é um pouquinho ruim, porque eu posso já ter esse quiz pronto, se eu quiser, e adicionar por aqui. Mas, automaticamente, ele vai me gerar esse arquivo, e aí eu posso montar, nesse momento, o meu quiz, se eu não tiver ele pronto. Então, isso é algo que não está presente nos outros tipos de materiais ou atividades que a gente pode criar. E aqui do lado as opções são bem semelhantes ao que eu já mostrei. E aí a quarta opção que a gente tem é pergunta. E aí a pergunta também para os alunos responderem. A diferença, a gente não vai ter aquele quiz criado aqui, mas eu também posso criar um material na mesma hora ou adicionar alguma coisa, anexar. E aí tem duas opções, uma resposta curta ou uma múltipla escolha. Aqui do lado também, ponto, data de entrega. E aí uma diferença que tem nessa opção é que eu posso colocar para os alunos responderem uns aos outros, no momento que alguém responde, os outros podem comentar, e se eles podem editar a resposta. Então, eles mandaram alguma coisa e depois eles podem voltar naquilo que eles escreveram e editar e salvar novamente e mandar. Para finalizar essa parte de atividades, a gente tem a questão da rubrica. E aí a rubrica vai ter os critérios que eu vou utilizar para corrigir um trabalho. No caso do quiz, se eu fizer formulários de múltipla escolha, que ele se autopontua, não tem muito sentido, mas tem essa opção lá também, porque a gente pode fazer um campo aberto nesse quiz, e aí eu posso dizer para o aluno como que eu vou fazer a correção daquela resposta, ou das respostas, né, dependendo de como isso for montado. Aí eu posso criar aqui, no momento que eu estou criando a atividade, eu posso utilizar algo que eu já tenho salvo. E aí, como que funciona essa rubrica? Assim que você clica para criar, vai abrir essa página. E aqui eu vou colocando os critérios e vou adicionando mais opções para o lado. Eu fiz uma resumida nesse slide, que o print da tela eu achei que não ficou muito bom. Então, assim, basicamente, ele vai abrir essa tela aqui para você. Então, você tem o título do critério, você pode descrever ele, quantos pontos você vai dar, um nível e uma descrição. E aí eu posso criar outros critérios, e aqui para o lado também, para a direita, na horizontal, ele também pode crescer. Então, eu coloquei uma tabela para ficar um pouco mais visual como que isso aqui funcionaria. E coloquei como exemplo uma exposição oral que seminário, acho que todo professor está acostumado a fazer um seminário com a sua turma em sala de aula. Então, essa tabela é o exemplo de como eu posso criar uma rubrica para uma exposição oral. Então, aqui, onde eu tenho o título do critério, eu poderia ter, por exemplo, domínio do tema. E aí eu tenho 4 níveis para avaliar. Então, vamos pensar que eu vou pontuar como 10 esse seminário, e aí eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5, até aqui a parte de dicção. E aí cada um vai valer 2 pontos. Então, eu posso colocar aqui, excelente. 2 pontos, excelente. Aí aqui para o lado eu acrescento o outro. Eu posso colocar 2 pontos se for bom.
2 pontos, 1 ponto se for regular e 0 se for deficiente. Aí eu posso colocar aqui um outro critério. Aí o segundo critério vai ser a segurança ao apresentar. E aí dentro de segurança eu posso dar, se for completo, excelente, 2. Eu posso colocar essa descrição. Mostra segurança ao expor ali o conteúdo. Posso dar 1 se for bom, meio se for regular e 0 se for deficiente. Então, se eu quiser uma atividade discursiva, vamos dizer que eu coloquei ele para produzir um texto, eu posso criar esses critérios, quanto eu vou pontuar em cada critério, e aí na hora que ele recebe a atividade, ele já sabe como ele vai ser avaliado. E aí aqui eu vou colocar alguns exemplos de atividades que vocês já fizeram. Então, a gente teve esse post que foi se você já usou essa sala de aula, ou o G Suite, que foi lá no início da primeira semana. Então, ela foi criada na forma de pergunta, e aqui tinham opções. Os alunos podem comentar aqui embaixo, todo mundo vê, assim como responder. E aí, para a gente, como professor, a gente consegue ver quantas respostas a gente obteve em cada opção, e se eu clicar aqui em cima, vai me aparecer todos os alunos, a foto e o nome, que responderam nessa opção. Aqui, no caso, a gente não colocou para dar uma nota, e aqui, nessa lateral esquerda, que vocês vão ver em alguns prints de slide, vai estar sempre os alunos listados. Aqui é um outro exemplo de pergunta, mas aí não foi múltipla escolha, então tem uma questão, alguma expectativa com o curso? Então, quais são suas expectativas com este curso e o que gostaria de aprender? Você pode comentar os comentários dos colegas, caso queira. Isso porque foi configurado dessa forma, para que vocês, se quisessem, poderiam comentar o comentário dos colegas. E aí aqui embaixo tem as respostas que vocês foram dando, nesse caso tinha aqui 5 pontos. E aí lá no mural de notas do professor, a gente vendo essa atividade, a gente também vê aqui os alunos listados, aqui já aparece 5 porque tinha uma nota, então tanto de 5 quando a gente pontuasse, e aí a gente também consegue ver aqui dentro o que cada aluno respondeu. Então aqui tem um aluno, tem uma resposta, outro aluno, uma resposta, e aí a gente pode clicar aqui em responder, e responder direto daqui ao invés de estar lá dentro do mural. Então são 2 exemplos de perguntas. Aqui eu coloquei um exemplo de uma atividade que vocês já fizeram. Então, tinha conhecendo o ambiente, quem somos, e para a gente, como professor, a gente já consegue ver quantas pessoas na plaquinha mesmo aqui das atividades, quantos entregaram, quantos não, quantos a gente já atribuiu nota, e aí no ver atividade, essa foi aquela atividade do mural, lá no início, tem os comentários mais para baixo, e aí aqui, quando eu estou dentro da atividade, eu sempre tenho esse menu instruções e o menu ver o trabalho dos alunos. Aí, clicando nos trabalhos, aparece a lista de alunos. Essa tinha pontuação, então a gente vê aqui o 5 do lado, que é a nota máxima. Aqui é um exemplo que deu bastante confusão na sala, que são aqueles trabalhos que são coletivos, que você não tem, entre aspas, nada para entregar. Mas aí o que a gente faz é a gente entra no mural, respondeu e marca que concluiu. E aí o professor sabe que aquilo foi concluído. A gente tem como consultar, né? Checar. Que se vocês virem aqui, os quadradinhos estão vazios. Então, vocês só marcaram que devolveram, mas não veio nenhum documento para a gente, porque é um documento compartilhado entre os alunos. A última aba, então, de notas, a gente consegue ver a atividade, antes e depois, corrigir e comentar a atividade, atribuir nota e devolver. Quando eu escrevi isso aqui, eu pensei, nossa, parece pouca coisa, mas, na verdade, a gente faz muita coisa aqui dentro. Algumas coisas eu vou mostrar para vocês. Quando a gente clica em notas, isso é a primeira visão que a gente tem. Então, vai ter uma coluna à esquerda, que são as fotos e os nomes e fotos dos alunos. Eu posso organizar isso aqui por sobrenome, por nome, ou pelo status de entrega da tarefa. E aqui em cima, em cada uma dessas colunas, é uma atividade que foi atribuída. Algumas estão sem data de entrega, tem atividade com data, e algumas a gente chegou a colocar uma pontuação, então aparece aqui, outras não. E aí, se vocês repararem, aqui na primeira coluna, quando não tem pontuação, ela aparece só, por exemplo, escrito devolvido, o aluno devolveu. Quando tem uma pontuação, ele já coloca aqui direto quanto vale o ponto, e aí a gente digita aqui na frente depois, quando avaliar aquele aluno, a nota que ele recebeu. Então, se eu clicar aqui agora em um dos alunos da coluna da esquerda, eu vou para a página que tem tudo sobre ele. Então, eu consigo ver todas as atividades que ele recebeu. Atribuído, ele recebeu, mas não devolveu. E devolvido, que ele já mandou para o professor corrigir. Agora, se eu for por atividade,
clicando numa atividade específica, aí eu já vou ter uma visão panorâmica da turma inteira para aquela atividade. Então, aqui era uma que estava como sem nota. A sala ela vai te mostrar primeiro os alunos mais para cima, os que já devolveram. Se eu rolar minha barrinha aqui para baixo, eu vou vendo os outros alunos. Então, não tem nenhum anexo aqui. Vocês podem ver que seria a foto e o nome da pessoa e que ela devolveu, mas não tem um anexo aqui. E aí, falando um pouco mais, eu vou explorar agora em acompanhante em tempo real, o que eu acho bem bacana da sala do Google é que ele tem um sistema de compartilhamento de documentos que a gente consegue monitorar por onde os alunos estão passando pela sala, quando eles acessaram um documento, quando eles fizeram, acompanhar em tempo real. Então, nesse exemplo aqui, eu fui tirando print dessa atividade enquanto ela estava acontecendo. Então, alguns alunos tinham entregado, outros não. Então, na página dessa atividade tinha as instruções, que é onde eu estou, apesar de eu ter colocado aqui no trabalho. Então, tinha a descrição da atividade, a rubrica que foi criada e o anexo. E aí, quando eu vou no trabalho dos alunos, aqui é a questão que eu comentei, que eu posso classificar por nome, por status, eu posso ver também pelo envio. Então, aqui tem trabalhos que estão com os alunos, que são os atribuídos, e tinha aluno que já tinha devolvido. Então, tem 16 que já tinham retornado para a gente, 51 que ainda estavam com os alunos. E aí, o que eu consigo ver? De quem devolveu, aparece a foto e o nome. Aqui embaixo vai aparecer o nome do arquivo, e se vocês repararem por transparência, aqui dá para ver que o documento está preenchido, que é aquela atividade de planejamento de uma aula híbrida. Então, a gente consegue ver que esse documento está preenchido. Se eu clicar aqui, eu acesso o documento desse aluno. Esses são os alunos que devolveram. Se eu for ver os alunos que não devolveram ainda, os atribuídos, então, a tarefa foi postada e o aluno ainda está fazendo. Eu consigo ver esses mesmos quadradinhos por aluno. Aqui eu também tenho por transparência o documento. Assim que ele clica na atividade, vai gerar esse documento para ele no Drive. Então, aqui as linhas da tabela não estão preenchidas. E aqui, por exemplo, tem um aluno que está assim, nenhum anexo atribuído. Significa que esse aluno, ele ainda não tinha nem aberto a atividade dele. Então, não gerou o documento dentro do Drive dele, e por isso esse retângulozinho aqui, ele está vazio. Mas esses outros alunos, minimamente, eles já tinham clicado no documento e aí gerou um documento para eles. E aí, por exemplo, no meu Drive, eu consigo, entrando lá, se um aluno está faltando o nome nos documentos que foram gerados, eu sei também que ele ainda não abriu aquele documento, a atividade. E aí, no dia que eu estava dando o print das telas para montar essa apresentação, eu acabei ficando stalkeando duas alunas que estavam fazendo a atividade, porque a gente consegue... Esse tipo de atividade, ela foi criada. Atividade onde cada aluno gera uma cópia para cada aluno. Então, o professor e aluno conseguem vendo aquele documento ao mesmo tempo. A gente consegue ver o aluno fazendo a atividade. Aí, na hora que eu entrei, tinham duas alunas fazendo a atividade. Eu entrei no documento delas. Não sei se elas me viram, porque às vezes aparece aquela bolinha em cima, né? Eu não sei se nesse momento os alunos conseguem ver que a gente está dentro do documento. E aí ela estava digitando. Aí eu fiquei uns 8 minutos gravando a tela do meu computador, vendo ela fazer atividade, só para mostrar para vocês depois. Então, nesse tipo de atividade, eu consigo ver o aluno fazendo. Eu gravei 8 minutos, acelerei o vídeo, né? Tem 29 segundos de vídeo aí. Então, vocês podem ver que, assim, se eu quiser, por exemplo, né, tem uma grande questão da avaliação, que os alunos vão colar, eles podem colar, claro, pela internet, mas se eu quiser também, eu consigo ficar vendo o aluno fazer uma prova e dar um tempo para ele fazer essa prova, programar o tempo. E aí, falando um pouco agora da questão do compartilhamento de documentos, que é uma questão que está muito relacionada com como a sala do Google ela vai funcionando. Primeiro, eu queria deixar essa noção para vocês. Então, a gente tem no pacote do Google, né, a gente está falando muito da sala, mas, na verdade, a gente tem nosso e-mail e IDUF, tem a sala, tem o Google Drive. Então, tudo que a gente vai gerando dentro da sala vai gerando arquivos vão sendo criados dentro do nosso Drive, e tem os documentos, como eu mostrei em algum momento, tem documento, apresentação, tem planilhas, etc. Esses documentos, nas suas mais variadas formas, eles podem ser compartilhados. E aí eu estou falando independente da sala de aula do Google. E aí a gente configura, ou eu dou permissão por e-mail, eu vou no documento, coloco o e-mail da pessoa, que só aquela pessoa vai ter acesso, ou eu posso dar acesso a qualquer pessoa na UF, e aí o ícone que fica dentro do documento é essa fábricazinha com esse símbolo aqui embaixo, ou qualquer pessoa na internet. E aí, além disso, eu tenho que definir se a pessoa pode só ler.
Então, ela pode comentar no documento, então pode ter balãozinhos, ela vai adicionando comentários, mas ela não consegue editar. Ou se ela tem total acesso ao documento, ela pode editar também. E aí, quando a gente vai para dentro da sala de aula do Google, quando o professor, por exemplo, posta um material, esse material ele fica como ler para os alunos. Então, eles não conseguem editar esse material. Se eu estiver falando besteira, vocês depois me falam, porque eu não usei a sala tanto como aluna, eu usei mais como professora. Os alunos eles conseguem ver o material e fazer uma cópia para eles, mas eles não conseguem editar esse material. Isso é automático, quando eu jogo algo como material na sala. Quando a gente faz uma atividade, a sala ela vai mesclando essa questão de editar e comentar, e a propriedade de quem é esse documento. Então, aqui eu tentei colocar de uma forma para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor o que significa o atribuído, devolvido, cancelar o envio. Então, a gente vai ter sempre nas atividades um documento que o professor cria, que vai para o aluno, e que pode retornar para o professor e pode voltar para o aluno de novo. Então, no primeiro momento, o professor ele pode atribuir atividades, ele pode monitorar em tempo real, dependendo do tipo de atividade, como eu mostrei, e pode comentar o documento e prover um feedback ao aluno. E o aluno, no retorno, ele devolve essa atividade, mas ele também pode cancelar o envio da atividade se ela ainda estiver dentro do prazo. Depois que passou o prazo da atividade, ele não consegue mais cancelar esse envio. Então, num primeiro momento, o professor ele atribui uma atividade. Essa atividade vai para o aluno. Então, quando está atribuído, é porque o professor me mandou algo. Eu mandei algo para o aluno. Uma vez que esse documento... E aí, quando esse documento é criado, ele é de propriedade do professor. Quando ele manda o documento criatividade, o documento passa a ser de propriedade do aluno. E aí, o aluno pode entregar esse documento no prazo, ele pode entregar fora do prazo, e aí nas duas situações, aquelas notas do mural, elas vão ficar verdes, que o aluno devolveu o trabalho, ou ele pode estar pendente quando ele passou do prazo de entrega. E aí, lá no mural vai aparecer, as marcações daquele aluno vão estar em vermelho. Esse aluno devolveu o trabalho, o professor, se quiser, pode mandar de novo, eu quero que você mexa em mais alguma coisa e tal, se for algum documento aberto, né, discursível, não sei. E aí ele pode devolver esse trabalho para o aluno. Quer dizer, desculpa, nesse momento eu coloquei significando que ele está devolvendo no sentido de devolver a nota, né? Então, eu atribuí uma nota que estava como rascunho, eu devolvi para todos os alunos, e aí essa nota vai passar a estar em preto, naquele mural, devolvi para o aluno, e aí se o aluno quiser também, eu possibilitar, ele pode me reenviar um trabalho. Então, o documento fica nesse ciclo de ida e vinda entre professor e aluno, e vai mudando essas denominações. Eu mandei para o aluno atribuído, o aluno devolveu devolvido, e eu também devolvo para ele na forma de nota. E aí, mostrando um pouco agora do Drive, aqui eu tenho no meu Drive, ele vai criar essa pasta Classroom, aqui tem a pasta que foi gerada para a oficina, que a Luísa criou a pasta, então ela é a proprietária, criou a sala, ela é a proprietária da pasta. E aí, quando eu vou dentro dessa pasta, tem várias pastas que o Drive, que a sala vai gerando automaticamente, conforme a gente vai postando atividades, postando materiais. Para baixo tem alguns documentos soltos também. E tem esse outro aqui, que é esse último, que é template do NoreEdit, que ele é criado automaticamente pela atividade, onde cada aluno gera o seu documento, ele vai gerar, no momento que você posta, ele vai gerar esse template padrão daquela atividade. E aí ele já diz para você não editar, porque é o modelo da sua sala. Entrando numa atividade, na pasta de uma atividade que foi planejando uma aula híbrida, pelo Drive eu também tenho uma noção do que está acontecendo. Então, o título da atividade era Planejando uma aula híbrida. Cada aluno que abriu o seu documento para fazer, a sala vai gerar dentro dessa pasta um documento para esse aluno, então vem o nome do aluno e o nome da atividade. Então, tem o nome do documento, quem é o proprietário desse documento e a última edição feita nesse documento. E aqui eu coloquei uma outra forma que a gente consegue também monitorar por onde os alunos estão passeando dentro da sala. Então, se a gente faz alguma coisa que é dentro de um documento, aqui é o exemplo do mural que vocês fizeram, aqui em cima tem algumas questões relacionadas ao compartilhamento. Então, eu consigo ver, aqui é um documento que várias pessoas entraram, então aqui eu consigo ver quem fez a última edição. Se eu clicar aqui, vai me abrir o histórico de versões, então eu consigo ver qual aluno entrou, em que momento. Então, nesse dia que eu dei o print, um aluno tinha editado nesse dia, o aluno 4 entrou 2 vezes, fez 2 modificações desse documento, eu posso restaurar uma versão anterior se eu quiser.
E naquele segundo botão, deixa eu voltar aqui, esse segundo botão, ele mostra também algumas estatísticas do documento. Então, nesse primeira opção, que é leitores, eu consigo ver todo mundo que entrou no documento. Como a sala é criada pelo IDUF e todo mundo que está entrando tem IDUF, a gente consegue ver todo mundo. Mas é um documento aberto, que pode acessar qualquer pessoa por Gmail e tal, às vezes aparecem uns íconezinhos de animaizinhos, aí a gente não consegue saber quem é que entrou no documento. Mas esse aqui a gente consegue. E nessa opção aqui, tendência de visualização, se a gente for acompanhar, de 5 de junho, provavelmente a gente criou essa atividade, a gente entrou no documento para ver se estava ok, aí começou a oficina, a gente postou, vários alunos entraram, e aí essa curva foi caindo, porque vocês já tinham acessado o documento, já tinham postado, alguns alunos que entraram depois devem ter acessado aqui, e aí essa visualização caiu. Então, é uma outra forma da gente monitorar por onde os alunos estão andando na nossa sala de aula. E aí aqui eu deixei uma mensagem final para vocês, que é explorar e praticar. A minha intenção hoje era nossa, né? Eu representando o grupo, era mostrar para vocês todas essas funcionalidades da sala, mas assim, muita coisa a gente está aprendendo usando a sala, né? Por mais que a gente veja vídeo, leia lá na página do Google, né, sobre a sala de aula, tire dúvidas, a Cíntia que já usou, tem uma experiência, mas só usando que a gente vai aprendendo esses detalhes. Então, aproveitem esses dias que vocês podem praticar, que a gente está aqui disponível para tirar as dúvidas. E é isso. Eu queria agradecer o tempo que vocês ficaram aí me ouvindo e a gente continua nossa conversa através da sala de aula.